Olá, amigos. É com muita alegria que novamente nos dirigimos a cada um de vocês para falarmos a respeito do estudo que estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos terminando esta semana o estudo de número 10, onde nós vimos ali a terceira viagem missionária de Paulo. Ele estava se dirigindo para Jerusalém, levando ofertas que ele havia recebido dos santos lá na Ásia e levava para os irmãos que estavam passando dificuldades em Jerusalém. Quando Paulo chegou em Tiro e depois em Cesareia, ele foi advertido de que não deveria ir até Jerusalém porque ele corria risco de ser preso e até mesmo morto. E então Paulo disse: não, eu já decidi em espírito que eu irei. Não importa se eu tiver que morrer, morrerei. E Paulo ele tinha a convicção de que ele estava a serviço de Jesus, e o próprio Jesus deu a vida por ele, por mim, por você, e ele também estava disposto a dar a sua vida se fosse esta a necessidade que os judeus julgassem que ele deveria morrer. E Paulo então foi até Jerusalém. Chegando lá, ele foi bem recebido por Tiago e por mais alguns irmãos, e só que eles ficaram preocupados, expressaram a Paulo a sua preocupação, que ele estava correndo o risco de ser preso. E quando os fariseus, os membros do Sinédrio, os líderes judaicos souberam que Paulo estava na cidade, eles logo procuraram interrogar a Paulo o que é que estava acontecendo de ele estar pregando o evangelho de salvação através de Jesus Cristo sem a circuncisão. Esta sempre foi a questão dos judeus cristãos para com o evangelho que Paulo pregava. E Paulo então ele foi explicar o que estava acontecendo com os gentios se convertendo ao cristianismo, e então eles ficaram enfurecidos, houve um grande tumulto, fecharam as portas do templo, arrastaram Paulo para fora e quiseram matar Paulo ali naquele momento. E ao lado do templo ficava a fortaleza, e ali havia o comandante das tropas romanas, e ele vendo e ouvindo aquele tumulto, ele foi até lá com a sua tropa, ficava ao lado do templo, e ele então tomou Paulo e o acorrentou e levou para a fortaleza para ser interrogado. E neste momento em que ele estava sendo levado para a fortaleza, ele pediu para falar com a multidão, e o comandante Cláudio Lísias, ele pensou então neste momento que Paulo era um fugitivo que há 3 anos atrás havia se insurgido contra os romanos, e Paulo disse: não, eu não sou egípcio, eu sou de Tarso. E então o comandante permitiu que ele falasse à multidão, e a multidão ainda mais se enfureceu porque Paulo falou de como é o evangelho que ele estava pregando para os gentios. E então eles acharam que Paulo estava confirmando a acusação que eles faziam contra Paulo. O estudo que nós vamos fazer esta semana está em Atos capítulos 21, 22 e 23. Leia na sua Bíblia. Paulo foi preso. O comandante Lísias, ele viu que essa questão não era uma questão política, e sim uma questão de problemas lá do judaísmo, e ele então permitiu que Paulo fosse levado ao Sinédrio para julgamento, e ali Paulo expôs o seu pensamento, o que ele cria a respeito de Jesus, a ressurreição de Jesus. E o Sinédrio era composto por fariseus e saduceus. Os saduceus não creem na ressurreição e não criam naquela época, somente criam nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés. Houve ali uma distração então entre fariseus e saduceus, e Paulo então voltou para a prisão ali na fortaleza, e depois foi mandado para Cesareia, lá onde estava o governador Félix. Esse estudo dessa prisão de Paulo nós vamos fazer esta semana. Continue estudando a Bíblia, não desanime. Vamos juntos procurar entender cada vez mais, porque este estudo do livro de Atos fala exatamente do início da igreja cristã. E isso é muito importante para nós hoje. E muitos cristãos também hoje estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Vamos conhecer e vamos nos firmar cada vez mais na palavra de Deus e também na esperança da breve volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom sábado, um bom domingo e uma ótima semana de estudos. A partir de amanhã já estaremos aqui trazendo cada dia os comentários da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.